Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui nós discutimos as estratégias que te levam mais rápido ao patamar de um analista master tubarão, que é aquele que tem o seu faturamento a partir de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, sou professora para analistas de licitações, trabalho há 22 anos com licitações e nesse episódio de hoje, número 25, a gente vai discutir foco e produtividade para o analista master de licitações. Então, eu vou trazer aqui várias dicas, várias técnicas que você já vai implementar de maneira automática e vão permitir que você tenha muito mais produtividade no seu trabalho e assim você alcance também melhores resultados, vão permitir que você tenha foco. Então, mesmo você que fala, não tenho tempo, né? Eu tenho aqui excesso de trabalho, excesso de obrigações, calma. Esse podcast, ele é para você. E para você também que quer aprender a como ter mais foco, a como poder se concentrar melhor. E quanto mais foco você tem, maior vai ser a sua produtividade e mais resultados você vai conseguir trazer para a sua carreira. E isso a gente está falando tanto de critérios financeiros, né? Prosperar financeiramente, quanto em relação à sua estabilidade profissional, e também para os clientes que você tem, para a sua empresa, tudo focado no analista master de licitação. Bom, então eu vou abrir aqui hoje o meu bloco de notas aqui para a gente acompanhar, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho, tá? Nesse podcast eu vou te trazer aqui algumas dicas, algumas técnicas que se você implementar, mesmo você que fala não tenho tempo, você vai ter tempo, você vai ver como vai mudar aqui a sua rotina, tá? Porque muitas vezes a questão da gente ter muitas obrigações, né? De nós termos aí uma agenda corrida, a gente acaba muitas vezes se perdendo no caminho, tá? E eu tô falando isso porque isso também acontecia comigo, né? Sempre muito atribulada, com muitas tarefas, muitas obrigações para cumprir, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, e aí a gente acaba deixando muitas vezes de lado aquelas atividades que são as prioridades, que são as atividades que vão realmente trazer um progresso na nossa vida profissional, na nossa carreira e, em consequência disso, na nossa vida financeira. E muitas vezes é isso que vai fazer que você alcance um outro patamar e que você consiga ter uma qualidade de vida muito melhor, tanto para você quanto para sua família. Então é muito importante a gente implementar essas técnicas que eu vou trazer aqui, que eu vou sugerir para você. Eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina, que você vai sentir os benefícios tanto na sua vida profissional, na sua vida financeira, como também na sua vida pessoal, porque isso aqui foi o que funcionou para mim e é geralmente que funciona para os meus alunos, né, os masters. A gente trabalha aqui com essas dicas e que eu estou trazendo aqui para você. Seja você meu aluno ou não, eu espero que isso vá te ajudar. Eu tenho certeza que se você implementar, isso vai te ajudar, vai te auxiliar a você conseguir se organizar melhor, se planejar melhor, ter mais produtividade, mais foco e também conseguir mais resultados, maiores resultados na sua carreira como analista master de licitações, tá? Então, antes da gente começar, eu te trazer aqui o passo a passo, eu quero que você faça uma reflexão. Aproveita aqui que você está escutando esse podcast e responde. Responde para mim, responde para você. Escreve aqui nos comentários se você se sentir à vontade para isso, depois eu vou ler todos os comentários. Quantos projetos que você iniciou e que você não terminou? Aqueles projetos que você acabou desistindo no meio do caminho, né? E aí a gente pode pensar num sentido amplo, né? Todo tipo de projeto, né? Ah, eu queria aprender a cozinhar um pouco melhor. A gente começa um projeto e não termina. Ah, eu quero ter aqui uma rotina mais saudável, né? Quero praticar exercícios físicos, quero me alimentar melhor. A gente começa e não termina. E acaba abandonando aquele projeto no meio do caminho. E aí eu quero que você pense em quais desculpas que você inventou para você mesmo. Ah, excesso de trabalho, muito trabalho, né? Excesso de obrigações, falta de tempo, né? O fato é que todos nós temos problema. Isso nunca vai mudar.
né? Dificilmente você vai chegar um momento da sua vida que você vai falar, hoje eu não tenho problema nenhum, né? Porque mesmo quando você chegar nesse momento, a rotina do dia a dia, ela acaba ocasionando um problema ou outro, né? Tá tudo ótimo, mas de repente começou a dar um vazamento aqui, um vazamento, tava tudo perfeito, começou a dar um vazamento aqui no meu vizinho, e aí localizaram que estava vindo do meu apartamento, pronto, teve que entrar aqui o pessoal, teve que entrar o pessoal da hidráulica, teve que ir com caça-vazamento, teve que quebrar piso, teve que quebrar o gesso. Então, a rotina do dia a dia, ela dificilmente vai fazer com que você chegue em um patamar da sua vida que você não tenha problema nenhum, né? Porque a própria rotina, ela te traz as atividades e que a gente acaba muitas vezes levando as atividades como problema, né? Olha, muito planejamento para fazer, né? Muitas obrigações ali, uma rotina, de repente com os filhos, de repente com a família, né? Enfim, todo mundo vai ter problema e isso dificilmente vai mudar. Qual que é a diferença? A diferença é a gente encontrar um modo para começar, para se manter e para finalizar os projetos que são iniciados. Essa é a diferença. Então você tem que estabelecer uma meta, essa meta ela tem que ser estabelecida, mas essa meta ela também precisa ser cumprida. A gente precisa estabelecer e a gente precisa tomar alguma ação, né? Ter uma ação que vai fazer com que a gente cumpra aquela meta. E para isso, a gente vai ter o quê? Para isso, a gente vai precisar ter foco, tá? E para ter foco, um presente que eu vou deixar aqui para você, daqui a pouquinho no final dessa live, é um planejador. Um planejador que, se você implementar o planejador, com certeza o seu foco ele vai melhorar e você vai conseguir, ó, com o planejador, eu consigo 99%, e essas palavras são minhas, mas também dos meus alunos, 99% de êxito nessa questão de planejamento, de produtividade e também de alinhar isso, né, com a sua carreira. De modo que quando você seguir rigorosamente o planejador, da forma que eu vou te explicar aqui, cada conquista que você vai ter no meio do caminho, isso vai te motivar muito para você continuar, né? E é importante que você estabeleça essas metas e que elas sejam cumpridas rigorosamente, tá? Então eu vou te ensinar como que você vai fazer isso para não deixar no meio do caminho. Se a gente ficar só dependendo da nossa cabeça para fazer as coisas, tá? A gente sempre começa a tratar os assuntos urgentes na frente das prioridades. O que eu estou falando com isso? Vamos supor, um assunto urgente que você tem talvez seja ali um projeto do seu trabalho que vai te levar para um outro nível, ou um projeto de estudo do seu conhecimento que vai te levar para outro nível. E aí você deixa aquilo como prioridade, mas você não trata aquilo como prioridade. Conforme as urgências vão aparecendo no meio do caminho, o vizinho gritando, te chamando, é o WhatsApp que tá tocando, é uma mensagem no Instagram, uma mensagem do Facebook, e você passa isso na frente, né? E isso vai te deixar, então, tratando urgências ao invés de você tratar prioridades. A gente tem que inverter. A gente tem que primeiro cuidar das prioridades, tá? E estabelecer os horários que a gente vai cuidar das urgências, porque urgências, elas vão acontecer a partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Porque se a partir do momento que você acorda, você pegar no seu celular, vai ter gente te mandando mensagem, vai ter gente pedindo sua opinião, vai ter gente com problema, a gente pedindo conselho. Eu não tô falando que você vai excluir e que você não vai utilizar, não vai mais se importar com seus amigos, nada disso. Mas a gente precisa estabelecer prazos para fazer isso, para que as urgências não passem na frente das prioridades, senão os seus projetos vão continuar assim. Todos são iniciados e, porém, nunca você finaliza nada. E aí não adianta você reclamar que você não alcançou a sua estabilidade profissional, que você não alcançou a sua estabilidade financeira, porque isso dificilmente vai fazer. Enquanto você continuar tratando as urgências na frente da produtividade. É claro que algum dia vai chegar que realmente alguma urgência vai acontecer, que você vai ter que largar tudo, né? Alguém ficou doente, seu filho ficou doente, vai ter que levar no médico, isso é uma outra coisa. Mas não são todos os dias que ele vai ficar doente. E ainda que fosse, você iria estabelecer um perfil para que você tenha ali quantas horas que você demora para ir ao médico voltar. E o resto do dia, a gente tem ainda o resto do dia, todo mundo tem 24 horas do dia. Mas isso precisa ser planejado.
Se você deixar o seu dia correr e você ir tratando as coisas somente do jeito que elas aparecem, conforme elas vão surgindo, você vai cuidando daquilo, isso não vai fazer você ter produtividade, isso vai tirar completamente a sua produtividade, isso vai tirar o seu foco e você não vai conseguir conquistar nada, tá? Então, para que isso aconteça, eu já vou te dar o planejador, eu quero que você pense agora, tá? Nos últimos projetos. Eu quero que você pense nos últimos projetos que você iniciou e que você não cumpriu. E eu preciso que você tente identificar o motivo por que você não cumpriu, por que você desistiu do projeto. E aqui, ó, pessoal, não vale colocar a culpa nos outros, não vale você culpar o seu marido, não vale você culpar a sua esposa, culpar o seu filho, culpar o seu irmão, culpar os seus pais, nem culpar a falta de tempo e o excesso de trabalho, porque todo mundo tem falta de tempo e todo mundo tem excesso de trabalho. Todo mundo tem 24 horas por dia, né? Eu tenho 24 horas por dia, a rainha da Inglaterra tem 24 horas por dia. O que determina o que cada um faz nessas 24 horas é exatamente o planejamento que você vai ter no dia a dia. Então, falta de tempo não é desculpa, porque essa desculpa poderia ser usada para todo mundo. Todo mundo pode utilizar essa desculpa de falta de tempo. A questão é, né? O que você fez nessas 24 horas para a gente poder identificar quais são as distrações que estão, de repente, consumindo sua energia e por consumir toda a sua energia, você não está conseguindo colocar em prática as verdadeiras prioridades, as prioridades que te levariam a um outro patamar, a um outro nível, a você conquistar o que você almeja, você conquistar o seu sucesso. De repente, conquistar o sucesso para você, seja ter uma estabilidade profissional, financeira, seja você poder ter uma profissão que você trabalha da sua casa, que você fica mais perto dos seus filhos, não importa. Mas se esse é o seu sonho, ele tem que virar uma meta, e uma meta, ela tem que ir para o papel para que a gente consiga cumprir, para a gente conseguir ter os meios para cumprir essa meta, tá? Então, nesse momento, eu quero que você pense quais são os últimos projetos que você iniciou e não cumpriu. Eu quero que você identifique o motivo da desistência. Quais foram as distrações que fizeram, que te impediram com que você concluísse esses projetos e que você alcançasse a sua vitória? Por exemplo, tá? Um tempo na minha vida, depois de um longo dia de trabalho, eu costumava me conceder como presente, chegar à noite e poder assistir de repente um filme, poder assistir de repente uma série, né? Um capítulo de uma série. Eu dava esse presente. Só que o que acontecia? Em média, né, esse filme, esse vídeo, essa série que eu assistia, ela me tomava de 1 hora a 1 hora e meia do meu sono. Então, ao invés de dormir um pouco mais cedo, eu estava lá assistindo aquele filme, assistindo aquele seriado, e muitas vezes com cenas de impacto ali, às vezes tem cenas de violência. Isso me tomava de 1 hora a 1 hora e meia do meu sono. O que acontecia? Eu ia dormir tarde e acordava no outro dia cedo, às 5 horas da manhã. Com o passar do tempo, ao invés de eu verificar que eu estava concedendo esse presente para mim, não, na verdade eu estava roubando 1 hora a 1 hora e meia do meu sono. Moral da história, eu comecei a ficar mal-humorada, eu comecei a ficar cada vez mais nervosa, eu comecei a perder a paciência, né? Eu comecei a não executar direito, isso fez a minha produtividade cair e eu não conseguia executar os meus projetos. Quando eu identifiquei essa distração, o que eu fiz? Eu mudei. Não é que eu excluí, que eu nunca mais vou poder assistir um filme, vou poder assistir uma série, não. Mas eu deixei esse presente para o final de semana, para assistir com a minha família, né? Assistir juntos, assistir ali com meu marido, a gente assiste juntos. Então, isso fez com que eu ganhasse 1 hora, 1 hora e meia a mais de sono, né? Na semana, que eu conseguisse produzir mais e melhor. Fez também com que 1 hora, 1 hora e meia mais de sono eu conseguisse render melhor para fazer atividades físicas, conseguir me exercitar, encaixar o exercício físico no meu dia, me alimentar melhor, e isso aumentou minha produtividade 10 vezes mais do que era antes, tá? Então, nesse momento, eu quero que você identifique quais foram as distrações, tá? Ah, é um filme, é uma novela, é uma série do Netflix que eu tô viciado, WhatsApp, rede social,
né? Tem gente que perde muito tempo com as redes sociais, perde muito tempo com o WhatsApp. Então eu quero que você identifique essa distração e agora você tem que ser muito sincero com você mesmo, tá? Não vale culpar a sua família. Não adianta culpar os outros. Ninguém é culpado. Ninguém tem a capacidade de tirar a sua paz se você não permitir, porque é tudo questão de educar. Né? Se eu educo aqui o meu filho, educo, por exemplo, o meu marido, que em determinado momento do dia eu não vou poder ser interrompida, ele vai ter que cumprir isso daí. Se ele não cumprir, eu vou trancar a porta, vou passar a chave, ele não vai conseguir me encontrar. Enfim, se ele não cumprir, porque eu tô no escritório e tá me ligando, eu não atendo o telefone. Então você tem que educar as pessoas para os horários que você tem consigo mesmo, que você vai se utilizar para a sua carreira, né? Para o seu perfil, para adquirir conhecimento, para estudar, enfim. Então identifique quais são as distrações. Depois que você identificou as distrações, eu quero que agora, nesse momento, que você pense, tá? 3 alternativas que você pode fazer para evitar essas distrações. 3 alternativas que você pode fazer, tá? Uma das alternativas que eu combinei com o meu marido é que a gente não ia mais ligar a televisão durante a semana. Não, a gente não ligaria mais a televisão durante a semana. Isso foi combinado, sim, e deu muito certo. E aí eu consegui encaixar melhor os exercícios físicos, eu consegui encaixar melhor uma alimentação mais saudável, eu consegui cuidar melhor de mim e eu consegui ganhar mais uma hora de sono e consegui aumentar em 10 vezes a produtividade que eu tinha no trabalho, tá? Então, pense agora no que você pode fazer para evitar as distrações. É combinar com seu marido de não ligar a TV? É combinar horários, estabelecer, diminuir a quantidade de tempo que você passa nas redes sociais, diminuir a quantidade de tempo que você passa, por exemplo, vendo mensagens do WhatsApp, atendendo ali as pessoas, grupos de família, grupos de amigo, grupo de academia, grupo de condomínio, enfim. Essas mensagens, elas nunca vão parar. Então, o seu celular, se você deixar, você vai ficar o dia inteirinho só atendendo mensagem do WhatsApp. Então, o que você vai fazer? Você vai excluir? Eu vou excluir, nunca mais vou utilizar o WhatsApp, nunca mais vou utilizar o Facebook, nunca mais vou utilizar o Instagram, nunca mais vou ligar a TV. Não, não é nada disso. A gente só vai fazer um planejamento para incluir essas atividades em determinados momentos do seu dia, mas não como prioridade, porque elas não são prioridades, tá? Claro, é sua mãe que tá te ligando porque precisa de você, é o seu filho que está te ligando porque está com febre, porque caiu no chão, se machucou, aí é totalmente diferente, tá? Mas a gente vai encaixar o resto que não é prioridade, tá? Que são ali uma simples conversa, um grupo ali de família que eles estão mandando foto do cachorrinho, estão mandando foto do gatinho, né? Estão mandando ali uma piada, estão mandando um videozinho. Enfim, isso não é prioridade. Então, a gente não vai excluir, não tô falando aqui para você excluir, só tô falando que a gente vai estabelecer horários para que você possa ter, então, tratar isso daí não como urgência e não como prioridade. Ela vai para os locais certos, você vai ter horários onde você vai poder ter os seus momentos de lazer, ter os seus momentos de distrações, conversar com a sua família, conversar com seus amigos, sem que isso consuma a sua energia de uma forma que te atrapalhe no seu planejamento, que você simplesmente não consiga executar os projetos e as metas que você se propôs ali a fazer, tá? Bom, visto isso, então, a gente, depois que você colocar isso no papel, isso é um compromisso que você tem que ter com você. E eu vou pedir, se você puder, escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo, deixa aqui. Me fala quais são as distrações, me fala pelo menos 3 alternativas, ou uma pelo menos, que você vai fazer para a partir de agora evitar essas distrações. Eu quero muito saber o que você vai fazer. Compartilha aí que tem muita gente também assistindo e que pode aí se motivar também com o que você pensou, o insight que você teve e que possa adotar também e você vai poder ajudar essas pessoas aqui nos comentários abaixo desse vídeo, tá? Visto isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a falar agora de algumas técnicas de concentração de estudo, técnicas de concentração de estudo, tá? Que vão te ajudar melhor para que você busque o que você precisa para esse projeto. Por exemplo, se o seu projeto é se tornar um analista master tubarão, né? A gente tem lá a nossa formação de analista master tubarões. Se você é meu aluno, se você está dentro da formação, né? O que acontece? Lá existem 2 tipos de analistas: aqueles que vão realmente se tornar tubarão, que vão implementar, que vão assistir às aulas, que vão implementar as técnicas, e tem aqueles que simplesmente compram e que não fazem nada, que não aplicam, e
quem não aplica não vai se tornar um tubarão, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, da minha parte eu dou aqui meu sangue, eu dou 100%, tudo que eu tenho no acompanhamento do aluno, nas aulas, nas técnicas, tudo. Mas o aluno também tem que fazer a parte dele. Eu não posso assistir a aula pelo aluno. Eu não posso fazer a revisão pelo aluno. Eu não posso assistir as aulas. Eu não posso aplicar as aulas pelo aluno. Eu já aplico aqui. Então, o aluno tem que aplicar também. Então, você que é analista master, você tem que aplicar. Então, a partir de agora, vamos supor que o seu projeto seja se tornar um analista master tubarão. O que você vai utilizar a partir de agora que vai te ajudar a ter o foco, tá? Para você ter o foco. Por quê? Porque para que as distrações não consumam todo o seu tempo e toda a sua produtividade, a gente precisa do foco, tá? Então eu vou te dar agora 2 técnicas de foco que me ajudaram absurdamente e que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá? A primeira dessas técnicas é a técnica chamada como técnica Pomodoro. O que é isso, Flávia? Não sei se você tem aí na sua casa ou se você já viu aqueles timers, né, de cozinha. Aquele timer de cozinha que às vezes a gente coloca ali um ovo ali no fogo, alguma coisa, alguma panela no fogo. E para a gente não esquecer que a panela está no fogo e a gente foi fazer alguma outra atividade, a gente coloca um timer, é um reloginho que ele fica tocando lá, vamos supor que a gente colocou um timer lá de 30 minutos. Quando terminou os 30 minutos, ele dá um apito altíssimo que a gente escuta na casa inteira. Então, quando eu implementei essa técnica, eu fui até naquelas lojinhas de R$1,99 e eu comprei um timer desse de cozinha. Era uma galinhazinha que você girava, né? Tinha um smile também que você girava e ela rodava e de repente ela apitava, né? Hoje a gente tem timer no celular, tá? No celular a gente tem essa possibilidade também de colocar aqui um timer e ele apitar depois de um período que você pré-estabeleceu para isso, tá? Bom, então como é que vai funcionar? Seja um timer manual, seja o celular, e eu oriento fortemente, se você tiver problema com questão de notificações, de ficar toda hora olhando no celular, que você adote o timer manual, tá? Porque aí o seu celular vai ficar em modo avião para ele não te atrapalhar nesse momento. Você vai começar com intervalos curtos de tempo de estudo e tempo de parada, tá? Como que vai funcionar? Você vai começar com 10 por 2. O que é 10 por 2? São 10 minutos de estudo e 2 minutos de parada. Isso você pode utilizar para trabalhar, isso você pode utilizar para estudar, tá? 10 minutos focados, totalmente concentrado naquilo que você está fazendo. Então, eu estou fazendo aqui o curso de formação de analista master. São 10 minutos focados, assistindo a aula, sem pensar em nada diferente. Terminou 10 minutos? Pausa o vídeo, né? O treinamento online ele tem essa, que você pode pausar o professor, você pode parar ali um pouquinho o vídeo, sem problema nenhum, sem isso te prejudicar, né? Seguir ali o ritmo no seu tempo. Então, deu 10 minutos, pausa o vídeo, 2 minutos de pausa, 2 minutos de descanso, tá? Nesse minuto de descanso, nesse intervalo, o que você vai fazer, tá? Ou você vai tomar uma água, você vai tomar um chá, você vai levantar, vai se espreguiçar, fazer um alongamento, andar um pouquinho. Aí você pode até conversar pessoalmente com alguém, desde que você respeite os 2 minutos de intervalo, tá? Não é indicado que nesses 2 minutos você use a internet. Não é indicado que você vá para o celular, que você vai fazer... Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma forma de trabalhar. E quando a gente vai para a internet, quando a gente vai olhar o celular, quando a gente vai olhar as mensagens, quando a gente está no mundo eletrônico, o nosso cérebro ele não consegue descansar, isso já foi comprovado. Então, ele vai te dar uma fadiga mental. Se na sua pausa você for responder mensagem, você for olhar site da internet, isso não vai te ajudar. Você vai continuar com a fadiga mental, você vai se sentir cansado antes e você não vai conseguir concluir o seu projeto por muito tempo, tá? Então, nessa pausa, você faça uma dessas opções que eu te dei aqui, tá? Segunda opção, depois que você implementar essa técnica aí no primeiro dia, no segundo dia, você vai passar para o segundo passo, que são 20 minutos por 2 de pausa. Então, 20 minutos de concentração, tá lá assistindo a aula, 20 minutos, pausa o vídeo, 2 de descanso, tá? Ah, professora, posso fazer 20 por 5?
pode fazer 20 por 5, é você que vai determinar. Eu só não recomendo você fazer tempos iguais, por exemplo, 20 por 20, porque aí 20 minutos é um tempo muito longo, você vai perder completamente a sua concentração, e isso vai te impedir de quando você voltar, até você lembrar do que a aula dizia, do que a professora dizia, do que o professor dizia naquela aula, ou do trabalho que você estava fazendo, tá? Próximo passo, já me sinto confortável, vou pro próximo. 30 por 3. Então, você faz, ou 30 por 5, aqui não tem problema, 30 por 5 sem problema nenhum, tá? 30 minutos de foco, ali estudando ou no trabalho, e 3 de pausa. Depois, 40 por 5, 40 minutos de foco, estudando, 5 minutinhos de pausa. Até você chegar no critério que eu mais gosto, que é de 1 hora, tá? São 60 minutos, não tenha pressa para chegar aqui. Siga seu tempo. Se você precisar de 1 semana para chegar aqui, excelente. Se precisar de 1 mês, excelente. Precisou de 2 meses, excepcional. Não tem problema. O que importa é você praticar. Quando você chegar nesse aqui, ó, 60 por 10, então é 1 hora de foco, 1 hora estudando e 10 minutos de pausa. Ou 15, tá? Vou colocar aqui, ó, de 10 a 15 minutos de pausa, tá? Professora, qual é o máximo de tempo que eu posso ficar estudando sem parar e dar pausa? Tá, olha, eu já fiz tempos maiores que esse. Mas a questão é que quando você passa de 120 minutos, a sua produtividade ela vai cair. Ela vai cair. Por isso que quando a gente dá, né, quando a gente tem ali cursos, a gente tem os intervalos no meio dos treinamentos, né? Por quê? Porque sem esses intervalos, o seu cérebro chega um momento que ele já não consegue mais absorver as informações. Então, muitas empresas, né, muitas escolas que fornecem cursos presenciais, eles acabam dando uma carga horária muito grande de informações, de aula uma única vez. Isso é muito prejudicial, isso pune, né, tanto o aluno quanto o professor. Por quê? Porque é uma carga alta, né, uma carga grande, ali às vezes fica 3 horas direto ali de aula, o aluno, depois de 1 hora e 20, depois de 120 minutos, né, 2 horas, ele já não consegue mais absorver o que está sendo tratado ali, as informações já não estão mais entrando na mente dele, porque o cérebro mesmo ele já entrou num momento de fadiga. A gente tem que partir do pressuposto que também o professor também é um ser humano, então muitas vezes o professor também está no momento de fadiga, né, ali, onde ele está dando ali no limite dele o que ele pode fazer, isso é muito prejudicial, tanto para o aluno quanto para o professor. É por isso, gente, que o método de ensino online, à distância, ele ganha, com aulas gravadas, ele ganha, né, muitos pontos em relação ao ensino presencial. Por quê? Porque o ensino presencial muitas vezes não tem como fazer isso, não dá para fazer aulas presenciais e fazer uma aula por dia no período lá máximo de 120 minutos. Não, acaba que a instituição ela tem que pagar o professor e aí ela acaba fazendo um curso lá de 8 horas, né, por dia. E nesse curso de 8 horas por dia tem essa fadiga mental, tanto para o aluno quanto para o professor, e que impede muitas vezes de absorver. E no ensino presencial, o que acontece? Você tem que seguir a turma, né? Você tem que aprender no ritmo da turma. Você não tem como pausar o professor, você não tem como reassistir a aula. No online, não. No online a gente pode pausar o professor, a gente pode parar o vídeo, a gente pode retomar a aula, a gente pode assistir a aula. Isso permite que o aluno ele consiga seguir o seu ritmo, ele não precisa seguir o ritmo da turma. Ele segue o seu ritmo, em respeito ao seu ritmo. Tem uma aula que tem mais dificuldade, ele vai assistir mais de uma vez. Tem uma aula que ele tem mais facilidade, ele vai assistir uma vez só. E assim, então, ele consegue ter um nível de aprendizagem muito maior, muito melhor e que vai realmente fazer com que ele tenha resultados na carreira, tá? Então, aqui, o máximo que eu recomendo são 120 minutos, e se você fizer 120 minutos, você pode dar de 15 a 20 minutos de descanso, de pausa, tá? Hoje eu adoto isso daqui, sem dúvida, tá? Mas demora para chegar aqui, não é uma coisa que a gente chega do dia para noite. Por que eu tô falando? Porque não adianta você considerar o tempo de estudo e durante seu estudo você está pensando em outra coisa. Ah, eu tô aqui assistindo a Flávia, mas eu tô pensando no tomate que eu preciso comprar para fazer aquela macarronada no final de semana. Não. Você vai ter que treinar a sua mente para isso. Então, é que nem meditação. Quando sua mente começar a dispersar, você começa a pensar no tomate que você tem que comprar, no presente que você precisa comprar para o seu filho, nas compras que você tem que fazer no mercado no final de semana, tudo bem. Respira e volta para cá. Então, sempre que sua mente começar devagar, respira e volta para cá, tá? Isso é treino. Treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar
E isso vai te ajudar em tudo na sua vida, porque no momento que você faz as coisas focado, você faz as coisas concentrado, você evita retrabalhos. Você não tem que fazer a mesma coisa 2 vezes, tá? Isso vai fazer com que a sua aprendizagem também seja muito melhor, o seu trabalho seja muito mais efetivo, tá? E você não tenha retrabalho de refazer coisas que você errou, porque você não estava prestando atenção no que você estava fazendo naquele momento, tá? Então, isso é treino, por isso que a gente começa com minutos menores e depois a gente vai aumentando esse tempo aí para cargas maiores, porque automaticamente a sua mente vai ser treinada e você vai conseguir fazer isso de uma forma depois totalmente automática, que nem dirigir carro, que nem andar de bicicleta, tá? A segunda técnica que eu quero te passar aqui é a técnica que eu aprendi, que eu uso, tá? Uma das técnicas, que é do David Allen, é a arte de fazer acontecer. Bom, o que o David Allen ele ensina pra gente aqui nesse livro, né? Ele ensina que o nosso cérebro, ele trabalha irradiando pensamentos para todos os lados. Então, o nosso cérebro, se você olhar uma foto na internet, você vai ver os nossos neurônios, né? Ele acaba que ele vai irradiando pensamento para todos os lados, em todos os ângulos. Então, isso faz com que, se para você realmente conseguir se concentrar em alguma coisa, você tem que estar com a cabeça vazia no momento que você vai fazer aquela coisa. Com a cabeça vazia, porque se você não tiver com a cabeça vazia, o seu cérebro ele vai agir contra você e ele não vai permitir que você se concentre. Então, para você garantir isso, o que você tem que fazer? O seu cérebro tem que entender que todas as informações de urgência da sua lista de tarefa, do que você tem que fazer, ele tem que entender que você já passou essas atividades extras que você vai ter que fazer, as atividades de rotina, você já passou isso para uma fonte confiável, como por exemplo uma agenda. Você já passou para essa fonte confiável e que você não vai esquecer de cumprir aquelas tarefas. Então o cérebro funciona assim. Veja só, imagine a seguinte situação, tá? Você tá ali fazendo um curso, fazendo um estudo ou fazendo um projeto do seu trabalho. Mas a sua cabeça, a gente tem mais de 20 pensamentos ao mesmo tempo. Ah, eu preciso marcar o meu exame do meu cardiologista. Ah, o meu colesterol não tá muito legal. Preciso marcar lá, voltar a fazer o exame e ver se eu vou ter que continuar tomando aquele remédio, se ele vai me dar um remédio mais forte. Opa, parece que meu nível ali de vitamina D, o meu doutor tinha falado que não tava muito bom. Tô um pouco preocupada com isso. Será que isso vai me prejudicar? Ah, eu tenho que levar, eu tenho que comprar uma mochila nova pro meu filho. A mochila dele acabou rasgando e tá sem mochila. Puxa vida, domingo eu tenho um almoço em família, eu preciso comprar sobremesa, pediram para levar sobremesa. Puxa, que sobremesa será que eu vou levar? Bum! E aí você estoura com pensamentos de todos os lados. E aí no momento que você tem que ir ali, ó, fazer aquele projeto, fazer aquele trabalho, estudar, a sua mente está pensando no bolo que você tem que comprar para o almoço de domingo, na mochila do seu filho que você tem que comprar, no exame de cardiologia, no médico, na consulta que você tem que marcar, que você tem que fazer. Então, o seu cérebro ele não vai permitir que você estude enquanto ele não tiver a consciência de que você já anotou as suas tarefas numa fonte confiável e que você não vai esquecer de fazer aquela tarefa, tá? E é aí que a gente vai usar o nosso planejador semanal que eu vou te mostrar aqui no final dessa live. O que o David Allen ele traz aqui pra gente, né? Ele ensina pra gente. Quando você passa a sua lista de tarefa para uma fonte confiável, o seu cérebro ele passa a entender que sim, você tem lá 10 obrigações que você tem que fazer até domingo, nessa semana, mas que você vai ter o momento de efetuar essas obrigações. Então, a sobremesa eu vou deixar para comprar no sábado de manhã, tá? A mochila do meu filho já tá aqui organizada, eu vou comprar lá na sexta-feira pela manhã. Ah, esse item aqui, esse item aqui que falta comprar, eu vou comprar pela internet e eu já me planejei que eu vou fazer isso na sexta-feira à noite. Então, quando o seu cérebro entende que essas mensagens, essa lista de tarefas já foi passada para uma fonte confiável, você não vai esquecer. Então, você pode respirar tranquilamente e se concentrar na sua tarefa de agora, que é na sua tarefa de agora, que é a sua prioridade. É aquele estudo, é aquele trabalho, tá?
E aí que a gente vai usar o planejador, ele resolve 99% dos seus projetos, tá? Então, o primeiro compromisso que eu quero ter aqui com você, tá? Eu até trouxe aqui uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus alunos lá dentro do Formação de Analista Master, tá? É o seguinte, você tem que estabelecer prioridades, tá? Então, se o seu projeto é se tornar um analista master de listações tubarão, o mínimo de comprometimento por dia, o mínimo que você precisa são de 30 minutos. Gente, 30 minutos não é muito. Se você tirar ali a distração, que você de repente, na hora que você acorda, você pega o celular e fica vendo lá as mensagens, fica olhando ali o stories de todo mundo no Instagram, fica olhando as fotos lá que a sua família publicou, fica olhando lá as fofocas que a briga que teve lá no grupo do condomínio, né? Aqui no condomínio, se eu deixar para ver as mensagens do condomínio, é briga todo dia, eu nem olho as mensagens do condomínio. Então, assim, se você deixar esse tempo que você está perdendo com esse tipo de assuntos, tá? Novamente, não é que você vai ter que excluir isso da sua vida, não é isso que eu estou falando. A gente só vai estabelecer momentos do dia para que a gente possa participar do grupo da família, para que a gente possa também mandar nossa piada ali no grupo da família, tá? Mas vão existir momentos para isso. Se você não tratar isso como momentos de distrações e deixar isso consumir novamente o seu período de produtividade, nenhuma meta vai sair do papel, você não vai alcançar nada, você não vai conquistar nada e você vai começar a chorar falando que não tem dinheiro, tá? Você pode olhar que a maioria das pessoas que chegam para você reclamando que estão sem dinheiro, o que aconteceu? Você pare e busca quanto que ela investiu, né? Quanto que ela investiu em conhecimento focado naquele projeto que ela almeja. Quanto que foi investido nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias? Ela não investiu nada, tá? Então, o mínimo de comprometimento que você tem que ter é no mínimo 30 minutos por dia, tá? Não importa o problema que você esteja passando, todo mundo passa por problema. Você pode ter certeza que tem pessoas em condições muito piores que você, com problemas muito maiores que você e que estão dando um jeito. Estão acordando 30 minutos antes, estão indo dormir 30 minutos mais tarde, estão tirando 30 minutos do horário de almoço, estão se virando para conseguir colocar o sonho como meta e a meta virar concretizar, né? Virar realmente uma ação que ela consiga ali concretizar, tá? Então eu gosto de brincar com os meus alunos, a gente chama isso de modo Flávio. Eu falo assim, ó, quando começar a assistir minha aula, deixa o celular no modo avião, tá? Esquece aí, não fica olhando notificações. Eu quero o modo Flávio, que é foco 100% aqui comigo, tá? Então você pode chamar isso de modo aula, de modo Flávio, enfim, tá? É o mínimo de comprometimento que você precisa, 30 minutos por dia. Então, como que a gente vai fazer o seu cronograma de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro ou plano de estudos, né? Você que tem o objetivo de se tornar um analista master de licitações. Primeiro ponto é o seguinte, tá? A gente tem que escolher um período do dia que, de preferência, você não esteja cansado para estudar. De preferência, você não esteja cansado, tá? Mas é claro que isso vai ter que se adequar à sua rotina. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor no período da tarde, tem gente que funciona melhor à noite, tem gente que funciona melhor de madrugada. Então, cada pessoa tem um perfil. Você tem que entender qual é o melhor perfil para você. Eu funciono melhor pela manhã, sem dúvida nenhuma. Eu prefiro acordar 4h30 da manhã, eu prefiro acordar 5 horas da manhã, né? Fazer aqui o meu ritual matinal, que é exercício físico, fazer uma meditação, ali nem que seja de 10 minutinhos, né? Tomar um belo café, e aí é o momento que a minha cabeça está limpa para fazer as atividades ali de estudo, as atividades que precisam de um nível um pouquinho maior de concentração, tá? Mas se você funciona melhor à noite, você vai se planejar para fazer isso à noite. Se você funciona melhor durante o dia, né? De repente você nesse período que a gente está ali em home office, você vai se adequar muitas vezes à agenda também da sua família, de repente um horário que sua família também está em outra atividade, e aí você tem aquela meia hora que você pode focar em você, vai combinar isso ali com o seu marido, olha, de tal a tal hora você fica com as crianças, de tal a tal hora eu que fico com as crianças, mas você tem que ter um período que é seu, tá? Avise a sua família, os seus amigos, os seus colegas, os horários que você não pode ser interrompido. Isso tem que ficar muito claro, eles não podem ficar batendo na sua porta. Então, lá na minha casa, o que eu fiz? Um certo momento, todo mundo ia isso. Daí também no escritório, todo mundo, qualquer coisa que acontecia, eles iam lá, bum, e abria a minha porta para me falar. Aí eu peguei um papel sulfite e colei com fita crepe. Por favor, não abra essa porta, a não ser caso de
emergência. Emergência que eu digo é alguém caiu no chão, quebrou a perna, vai precisar da minha ajuda para ir no médico, né? Fora isso, não. Fora isso, espera. Daqui a pouquinho eu vou fazer um intervalo, eu vou sair para tomar um café, vou sair para comer alguma coisa, aí a gente conversa, tá? Então isso você tem que estabelecer, tem que falar aí com o pessoal do seu escritório, você tem que falar com o pessoal aí da sua casa, não importa onde você esteja, dá para você conversar e fazer dessa forma, tá? Cumpra rigorosamente a agenda que você vai estabelecer aí com você mesmo, tá? E estabeleça dias e horários para cada atividade. Gente, se você não estabelecer dia e horário para cada atividade, isso aqui não vai funcionar, confia em mim. Tem aluno meu que às vezes eu trouxe esse método amigos meus, que eu dei esse método aqui para amigos meus, começaram a fazer, nossa, Flávia, você não acredita, como eu tô produtiva, você salvou minha vida. Aí passava 1, 2, 3 meses, encontrava lá a pessoa, e aí? Tá fazendo, não, agora eu tô fazendo meio de cabeça, acabou. A pessoa abandonou, não fez isso, ela não vai conseguir, nenhum projeto dela vai para frente, tá? Então vamos lá. Quando estudar? Então eu coloquei aqui, ó, pelo menos 30 minutos por dia, tá? Lembre-se que esse esforço vai valer a pena, tá? Só que para isso funcionar, sem elaborar um planejamento, você não vai conseguir essa evolução de mim, tá? Tô falando por experiência própria. Avise os amigos e familiares, tá? Se eles não forem avisados, eles não vão te deixar trabalhar. Isso é fato. Todo mundo tem a família que vai lá bater a porta a cada momento, tá? Se eu deixasse aqui meu marido, a cada videozinho na internet que ele recebe, ele vem e bate na porta para me mostrar. Então, assim que eu vim para home office, que eu vim para cá, eu tive uma conversa séria com ele. Eu falei, ó, não pode, você não pode ficar abrindo a minha porta, vamos estabelecer aqui os horários, tal, e tudo bem. E a gente, né, combinou. Então, é só questão de conversar, tá? E a sugestão é esse planejador semanal. Então, com esse planejador aqui, pessoal, você não tem desculpa, não vai ter desculpa, tá? O que acontece? Isso aqui pode ser uma agendinha, pode ser aí um planner que você tem aí no seu próprio celular. Tem gente que prefere fazer isso daqui no celular, meu marido prefere fazer no celular. Tem gente que prefere fazer no papel, eu sou papel. Para planejar, eu sou papel, a Flávia é papel. A Flávia já tentou usar planejador online e para mim não funcionou tão bem, porque quando eu estou focada, concentrada em alguma coisa, eu deixo meu celular de lado, porque senão não tem como, as notificações, você fica preocupado e isso gera ansiedade. Gente, se você não quer sofrer com ansiedade, se você quer realmente conseguir estabelecer metas que sejam cumpridas, você precisa passar isso para sua agendinha. Então, isso aqui é um planejador semanal. Você vai colocar a agenda aqui, qual que é a semana que você vai fazer. Ah, vou começar a semana que vem, excelente. Tudo vai constar no papel. Então, coloca aqui desde o horário que você acorda. Quem acorda às 5 vai colocar 5 aqui. Quem acorda às 6, deixa 6 aqui, tá? Eu acordo às 5, então o meu começa aqui 5 horas da manhã. Eu tenho horário para tudo, tá? Por quê, pessoal? Porque sem esse planejador, você vai ficar com ansiedade, você não consegue cumprir as metas, isso vai te deixar frustrado, isso vai te dar uma frustração que você não vai conseguir levar para frente os projetos que você precisa. E aí você não vai conseguir ter êxito também na sua vida profissional e na sua vida financeira, tá? Então coloca. Inclusive, se você quer, eu quero deixar aqui para assistir um filme, coloca aqui no sábado, coloca no domingo. Ah, eu tenho que falar com a minha mãe. Até o horário para conversar com a minha mãe eu tenho no meu planejamento, tá? Por quê? Porque pra gente poder seguir, tá? Claro que tem dias que as coisas nem sempre dão errado, nem sempre dão certo, as coisas fogem do controle, acontece alguma coisa no meio do caminho, né? E a gente não consegue cumprir rigorosamente, não tem problema, é um dia. No próximo dia a gente vai lá e cumpre e faz o que tem que ser feito, tá? Não é porque um dia você deixou de treinar, você deixou de ir pra academia um dia, que aí você não vai a semana inteira, tá? Então aqui, ó, eu incluo aqui atividade física logo no período da manhã, que é o período que eu tô melhor para fazer o treino. E quando você faz uma atividade física, você tem uma energia melhor, você fica acordado, então você consegue. Hoje você pode fazer atividades físicas online, tem grupos na internet, tem lives aí que o pessoal disponibiliza de graça, aplicativos de treino, você faz lá 10, 15 minutos por dia, pronto, já fez, tá ótimo, não tem desculpa. Coloca isso de preferência no comecinho do seu dia, vai te fazer um bem-estar que você não tem ideia do quanto isso vai te ajudar a longo prazo para você se sentir melhor, para você ter mais energia, para você dar conta de um número maior de atividades, para que você consiga aí fazer tudo o que você tem que fazer em todos os âmbitos da sua vida, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele da sua família, tá? Então é importante que você coloque essa divisão
você coloque isso aqui no papel e que você cumpra rigorosamente. Se você não colocar no papel, uma coisa eu te falo, você não vai cumprir. E aí no momento que era para você estar lá, os seus 30 minutinhos que era para você estar estudando, que era para você buscar o conhecimento que vai te levar para um outro patamar, que vai te levar para um outro nível, como eu falo para os meus alunos, que vai te levar para o patamar de analista master tubarão de 10 mil por mês, não vai cair do céu, tá? Não sou eu que vou estudar para você. Se você não fizer a sua parte, é claro que você não vai colher os resultados. Então, se você deixar aqueles 30 minutos para ficar conversando com os amigos no WhatsApp, para ficar fofocando com os vizinhos, para ficar vendo as brigas que teve lá no grupo do condomínio, pronto. Não agregou e você perdeu a chance, você perdeu mais 30 minutos que te levariam para o próximo nível. Você perdeu mais um ensinamento que você aprenderia naquele dia e que seria útil na próxima licitação que você vai participar. Então, planeja, coloca aí, coloca até o horário do WhatsApp que você tem. Eu tenho até os horários que eu vou responder, que eu vou entrar. Hoje, a minha utilização do WhatsApp é quase zero, porque realmente consome muito tempo. Eu prefiro muitas vezes ligar para as pessoas que eu preciso conversar. Tenho que falar com a minha mãe, tenho que falar com a minha família, eu ligo para aquela pessoa, do que verificar a mensagem do WhatsApp. Mas a mensagem do WhatsApp, quando que eu verifico? Bom, eu verifico uma vez por dia. Uma vez por dia, 2 no máximo. É o tempo que eu entro no WhatsApp para ver as mensagens. Então, uma vez de manhã e uma vez à noite. Ou uma vez na hora do almoço e uma vez à noite. Tá? Então, aí você acaba educando as pessoas. A minha família sabe que não adianta eles mandarem uma mensagem para mim, eu não vou responder imediatamente, porque eu não tô com o celular na mão o tempo todo, né? Então, isso você vai educando as pessoas vão entendendo, vão compreendendo a sua forma de trabalhar, a sua forma de responder, e elas vão respeitar isso. As pessoas exigem de você o que você der para elas, tá? Então, se você dá resposta imediata, elas vão começar a exigir resposta imediata, né? Então, você tá ali num grupo da família, brincadeira, tal. Eduque as pessoas que você vai ter os seus dias, os seus horários que você vai entrar lá e que você vai responder. E elas vão entender isso, tá? É um passo para o seu futuro, é um passo para que você consiga deslanchar, né, na sua carreira e que vai ser útil para sua família também, para que você possa dar uma qualidade de vida melhor para sua família, tá? Então, na verdade, é algo que você vai fazer em benefício delas. Não pense que você está deixando a sua família de lado, pelo contrário, você está fazendo algo em benefício de um futuro melhor para sua família. E você vai ter um momento de distração. Coloca aí no planejador, a partir das 19 horas é o tempo que eu vou ficar com a minha família. Das 19 em diante eu vou ficar com a minha família, é excelente. Aí às 19 em diante é o tempo que você vai ter lá para sua família. Então coloque isso no papel para que você consiga tratar a prioridade como prioridade, para que você consiga tratar as urgências nos momentos específicos e para que você não deixe as distrações consumirem 100% do seu tempo útil, do seu tempo laborativo, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você quer mais vídeos como esse, deixe o seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa as notificações no sininho. Lembrando que nós temos episódios de podcast todas as terças e todas as quintas-feiras às 7h45 da manhã e todas as segundas-feiras uma live aqui diretamente comigo às 19 horas. É isso aí. Te espero aí no próximo vídeo. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.